Pessoal, tudo bem? Então a gente vai nessa aula falar sobre a primeira não idealidade do amplificador operacional, que é o ganho finito de malha aberta, aquele ganho intrínseco que o operacional tem, que ele vai gerar alguns erros, né, no funcionamento ou no projeto que você faz com o amplificador operacional em certas condições. Então a gente vai analisar o amplificador inversor, né, o que ocorre, né, o efeito que ocorre desse ganho finito no inversor, no não inversor e no integrador, que são os três circuitos aí que são mais afetados por essa não idealidade do Ampiop. Primeiro, vamos revisar aí o amplificador operacional ideal, né? Primeira coisa é que ele tem que ter um ganho de malha aberta a zero infinito, né? Esse a zero é que caracteriza a equação do Ampiop. A tensão de saída dele é esse ganho a zero vezes a diferença de tensão das entradas, tá? Ele é idealmente infinito. Um Ampiop ideal tem impedância de entrada, resistência de entrada infinita, resistência de saída zero, não tem nenhum deslocamento CC ou nulo, a gente vai ver melhor o que é isso. E as tensões de saída, ela consegue excursionar desde mais V, né, desde o máximo da tensão positiva até ao mínimo da tensão negativa. Vamos revisar aqui o amplificador não inversor. O amplificador não inversor, ele tem um ganho dado aí 1 mais R1 por R2, né, o R1 sendo o resistor que fica entre saída e entrada. Então, se você entra com uma tensão senoidal que varia, tá? No tempo ela vai sair amplificada com a mesma variação. Se ela está no semiciclo positivo, sai semiciclo positivo na saída. Tá? E além disso, uma coisa que a gente pode usar para saber que é um amplificador não inversor é ver aonde a tensão de entrada está aplicada. Se ela está aplicada na entrada não inversora, na entrada positiva, ele é não inversor. Tá? E qual que é a resistência de entrada dele? Idealmente ela é infinita, né? Então a gente tem resistência de entrada infinita. Então agora observar qual vai ser a influência no não inversor quando a gente considera que o ganho a zero, o ganho intrínseco, ele é finito. Tá? Então vamos partir aqui da fórmula do inversor, da fórmula do Ampiop, né? Que a tensão de saída é a zero vezes a diferença das tensões, né? Da tensão positiva menos a tensão negativa, tá? E vamos supor, por exemplo, que o ganho a zero seja 10.000, né? Seja bem elevado, finito, mas bastante elevado, tá? A gente já vai fazer essa suposição aqui, que é o normal dos amplificadores operacionais aí que existem no mercado, tá? Normalmente até é maior que 10.000, aí 20.000, 15.000, 30.000, tá? Tá na casa dos 20.000, ou vamos dizer assim, a menor ganho, tá? Então, se o A0 for bem elevado, a gente pode dizer que a diferença de tensão V1 menos V2, tá? Ela é igual a Vout sobre o A0, e aí isso aqui vai dar muito próximo de zero, tá? Porque a tensão de saída, ela vai estar lá na casa de, se for muito alta, 10, 15 volts, né? Mesmo assim, divididos por 10.000, vai dar um valor muito próximo de zero. Então eu posso fazer essa consideração mesmo que o ganho a zero seja finito, tá? Então, com isso, se V1 menos V2 é igual a zero, posso dizer então que as duas tensões são iguais, né? Que é aquele curto-circuito virtual, né? Melhor dizendo, né? Ou seja, a tensão que tem no V1 aparece na tensão V em 2, né? É o que está dizendo aqui. Então, a tensão de entrada aparece exatamente aqui no ponto do terminal negativo, tá? Então a gente vê aqui a tensão V em 2 no ponto negativo é a mesma coisa de a tensão V aparecer aqui no R2, tá? Então eu posso escrever que a tensão de entrada é V em 1 e que V em 2 é igual a tensão VI, tá? Tensão de entrada. Assim, né, a tensão V em 2, ela, né, se a gente supor que não tem corrente circulando aqui para o terminal negativo, porque a impedância de entrada é infinita, tá? A gente pode dizer que a tensão
de saída é como se estivesse alimentando aqui esse ramo R1 com R2, ou seja, eu posso aplicar o divisor de tensão e V em 2 vai ser R2 por R1 mais R2 Vout, tá? Tá ali que a corrente é zero, né? Por isso eu posso fazer isso, né? A corrente vem em 2, tá? E aí substituindo, né, a equação 3 aqui na equação 1, tá? Que é essa aqui da tensão de saída, eu vou ter a tensão de saída aí em função das resistências e do ganho de malha aberta, né? Então aqui vai ser V em 1 vai ser VI, né? E a tensão V em 2 vai ser o R2 por R1 mais R2 Vout, né? Vamos continuar aqui, tá? Então agora a gente vai multiplicar por A0 aí os dois termos, né? Então aplico a distributiva aqui entre os dois termos, eu tenho essa equação, tá? E junto os termos relativos a Vout, né? Então passo aqui o R2, né? Essa razão aqui para lá fica positiva, tá? Multiplicando Vout, né? Isso é igual a A0 V1, tá? Então, o ganho aí, né, ou seja, passando o que está multiplicando Vout dividindo a zero, vai ficar dessa forma aqui. Ainda não é o formato que a gente gostaria, tá? Veja que a gente quer ver a influência, tá, do ganho a zero finito no ganho do Ampiop estabelecido pelo R1 e R2, tá? Por isso a gente está fazendo isso aqui, tá? Então ainda não é o formato que a gente gostaria, tá? Então a gente vai colocar R2 por R1 mais R2 a zero em evidência. Então puxo ele para fora, tá? Vou ter esse termo aqui, né? Que se eu multiplicar aqui vai resultar na equação aqui de trás, tá? Continuando aqui, tá? A gente coloca dá para ver que fica aqui o 1 mais R1 por R2, tá? Dá para a gente colocar para fora aqui, ó. Então vendo que isso que eu coloquei aqui em evidência, que eu estou fazendo todo esse esforço aí de matemática, tá? É para deixar aqui o ganho do não inversor, tá? Vinculado à fórmula aqui, tá? Então eu tenho o ganho do não inversor aqui, tá? Que é o que eu imaginaria que é o valor que eu idealmente conheço que deveria ser o ganho, tá? Só que aqui a gente está considerando o A0 como finito, então o A0 está aqui mostrando qual que é o problema que ele vai causar aqui no ganho com tudo aí sendo considerado, tá? Então essa parte aqui, ó, vai ser um erro, ó. Tá? Se fosse igual a zero, isso aqui, né? Ficaria 1 sobre 1, daria o ganho do amplificador não inversor. Então isso aqui é uma espécie de um erro que o ganho finito provoca, tá? Então, só que dessa forma fica difícil da gente entender bem esse erro, tá? A gente vai fazer a seguinte consideração, a gente vai usar a relação que alguma coisa, 1, né, mais um epsilon, tá? É aproximadamente 1 menos esse epsilon, desde que esse epsilon seja muito menor que 1, tá? Isso normalmente acontece, porque isso que está aqui, 1 mais R1 por R2, é o ganho do não inversor. Divididos por A0, que é 10.000, que a gente sabe que é maior que 10.000, isso aqui vai ser, em geral, muito menor que 1, tá? Então eu posso fazer essa aproximação para a maior parte dos casos. Então daí eu vou substituir agora esse 1 por 1 mais esse termo por 1 menos esse termo aqui, tá? E aí eu chego na equação que eu queria do ganho, tá? Do não inversor, considerando aí a não idealidade, ou seja, que eu tenho um A0 que é finito, tá? Quando eu considero ele infinito, esse termo aqui dá zero, né? E aí fica o ganho ideal do não inversor, tá? Então esse termo aqui, tá? Ele é o nosso erro, tá? Esse 1 menos 1 sobre A0, tá? Ele vai ser principalmente esse termo aqui do menos 1 sobre A0, 1 mais R1, R2. Esse é o nosso erro, tá? Ok? Então, esse vai ser o erro devido ao ganho infinito. Então, é isso que a gente queria mostrar aqui. Se esse, dependendo do valor aqui, né, que a gente vai ver melhor do ganho e do A0, pode ser que ele altere o valor do ganho que você projetou com R1 e R2, tá? Muito bem, então vamos aplicar o que a gente viu num circuito aí prático, né? Então ele pede para determinar o erro no ganho, tá? Se o circuito for projetado para um ganho com 250, tá? Então o AV aqui é 250, tá? Ou 2.500. Então vamos começar por essa situação.
e ele diz que o A0 é 50.000, que é um valor bem aí, típico de AMP-OPs comerciais, tá? Então a gente vai sair aqui com a equação do ganho, tá? Esse é o ganho aqui de 250 que foi projetado, o aluno projetou, vamos dizer assim, sem saber que existe essa questão do ganho finito, tá? O erro é essa parcela aqui, tá? A gente não precisa subtrair de 1 aqui, nada, né? Podemos só usar isso aqui como ganho, nem precisa usar o valor negativo. Então, só vou usar isso aqui como erro, tá? O erro do ganho. Tá? Porque se esse termo aqui fosse zero, ficaria, né, 1 só multiplicando isso, ou seja, volta para a fórmula do ideal, né? Então, 1 sobre A0, tá? 1 mais R1, R2, o que que é isso aqui, tá? Isso aqui é o próprio 250, né? Então, o 250 aqui, ó, tá? É 1 mais R1, R2. Tá? Então, na verdade, aqui o erro aqui vai ser 250 divididos por 50.000, né? Então, aqui vai cortar aqui esse zero, né? Aqui, por exemplo, dá para dividir 25 por 50.000 vai dar 1 sobre 200, né? Então, aqui 1 sobre 200 vai dar algo como 0,05, tá? Então, vou colocar aqui o erro. Normalmente a gente coloca em percentual, tá? Então, eu multiplico isso aqui por 100. Então, esse erro aqui vai dar 0,5%, tá? Então, ele tem um erro aí de 0,5%, é um erro baixo, tá? 0,5% de erro é bastante baixo aí, né? Porém, vamos ver aqui para a situação B. Na situação B, eu tenho um ganho de 2.500, ou seja, ele é 10 vezes maior que a situação A, tá? Então, qual vai ser o erro? Então, o erro agora vai ser 2.500 divididos por 50.000. Então, dá para ver que como é 10 vezes maior, tá? Vai ser 0,05, né? O erro, tá? E percentualmente, aí, multiplicando por 100, tá? Vai ficar um erro de 5%, tá? Se eu multiplicar por 100. Então, opa, 5% já é algo, né? Que vai modificar, né? Ou seja, se você calcular aqui, tá? 2.500 menos vai dar 95% do ganho, né? Que vai ser 1 menos 0,05, né? Então, 1 menos 0,05 vezes 2.500, tá? 1 menos 0,05 vai dar 0,95 vezes 2.500, tá? O ganho na prática, nesse caso aqui, ó, tá? O ganho real, ele vai ser de 2.375, tá? Isso aqui eu fiz 2.500 vezes, tá? 1 menos 0,05, tá? Que é o erro, tá? Então veja que mudou bastante aqui. Eu projetei para 2.500 e o ganho real deu 2.375, tá? Então é um erro considerável. 0,5%, só para vocês terem uma ideia, tá? Qual que vai ser o erro no ganho devido a 0,5%? Então 0,005 menos 1, tá? Vezes 250 vai dar um ganho, né, na prática aqui, ó, de um ganho real, tá? De 248,75, tá? Que é bem próximo de 250, então assim não vai afetar muito o desempenho que você projetou, tá? Já no segundo caso não, esse erro vai afetar bastante, né? Já tem uma mudança muito grande no ganho, tá? Então tem que tomar cuidado, né? Principalmente, qual que é a conclusão que a gente vê nisso aqui, né? Principalmente quando você está trabalhando com ganhos elevados, tá? No AMP-OP. Quando você está trabalhando com ganhos baixos, por exemplo, ganho de 10, ganho de 20, o A0, o ganho de malha aberta, não vai influenciar em nada, tá? O erro vai ser muito pequeno. Mas quando você começa a passar aí de ganhos aí de, vamos dizer assim, 500, 1.000, 2.000, tá? No AMP-OP, você precisa considerar esse efeito, essa não idealidade do amplificador operacional. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, onde a gente encontra esse ganho de malha aberta, esse A0 numa folha de dados, num datasheet do AMP-OP, tá? Então tenho aqui um pedaço, aqui um excerto
da folha de dados, tá? Eu vou nas características elétricas dele, né? Aqui estou com 741, e aí procuro aqui, ó, por alguma coisa que é volts por milivolts. A dica é procurar pela unidade, tá? Porque o ganho é adimensional, mas eles estabelecem aqui como volts por milivolts. Então tá aqui, ó, ele chama de ganho, tá? De tensão de grandes sinais, né? Vamos dizer assim, né? Aqui ele está falando, ó, o mínimo é 50 mil nessa condição de temperatura ambiente de 25 graus, 50 mil, tá? Porque é volt por milivolt, então tem que multiplicar por 1000 aqui, ó. Então foi justamente o exemplo que a gente fez com 50 mil, tá? Que é o mínimo do amp-op aí do 741. Pode chegar, o típico é 200 mil, que é bastante bem mais elevado, tá? Então, só para vocês saberem aonde que você procura isso dentro de um amp-op quando você está trabalhando, tá? Agora vamos ver esse efeito no amplificador inversor. Será que é pior? Será que é melhor, né? No amplificador inversor, vamos relembrar rapidamente, o ganho dele é menos R1 por R2, sempre é o resistor que está em cima, é o resistor entre saída e entrada, tá? Se você coloca uma tensão que varia senoidalmente, ela vai ficar ampliada, só que onde ela estava positiva, ela vai parecer negativa, por causa do sinal menos, né? E uma forma de você decorar que ele é inversor é você ver que a entrada é aplicada no terminal menos, tá? Então, aí você sabe que é um inversor, tá? A resistência de entrada dele, devido àquela alterra virtual aqui, ou seja, esse ponto ter a mesma tensão do positivo, ela vai ser o R2, né? Então, uma desvantagem dele é que, se você quiser ter uma resistência de entrada alta, você tem que colocar valores de R2 elevados também, tá? O que às vezes pode limitar o teu ganho, né? Porque se você quiser dar ganhos elevados, você tem que aumentar muito o R1, e pode ser que com um valor muito alto de R2 você não consiga escolher um valor de R1 que exista comercialmente, tá? Então, qual vai ser, como é que fica a influência do ganho finito no amplificador inversor? Então, vamos analisar aqui, né, com aquela ideia das correntes, né? Nesse caso aqui, a gente pensa aqui que a gente tem a corrente aqui no R1, tá? Vou chamar aqui de uma corrente, por exemplo, I2, tá? Essa corrente aqui, ó, eu posso escrever como sendo a tensão Vx, né? A tensão do ponto X menos a tensão do Vout divididos por R1, tá? Então essa é a corrente I2. I2, tá? E aqui eu posso também dizer que eu tenho uma corrente I1, tá? Que vai ser, como aqui a corrente que entra aqui a gente vai considerar idealmente zero, I1 é igual a I2, tá? Então isso aqui é I1. E ela vai ser a tensão V1 menos a tensão Vx divididos por R2, tá? Então a gente começa dessa análise aí, bastante simples, né? Do amp-op. E aí a gente coloca aqui o R2, tá? Passa ele multiplicando para o lado esquerdo. Então aqui a gente já está vendo R2 por R1 é igual a Vx menos Vout igual a V1 menos Vx, tá? E aí a gente tem que lembrar da equação do amplificador operacional que o Vout, a tensão de saída, é igual a zero, que multiplica V1 menos V2, né? A tensão positiva menos a tensão do terminal negativo, tá? E aí eu posso, né, observar o seguinte, a tensão V em 1 é zero, né? Então essa aqui eu posso anular, tá? Então eu vou ter que a tensão Vout é menos a zero Vx, ok? Lembrando que a tensão aqui Vx é a mesma tensão do ponto 2, tá? No ponto X aqui é menos, tá? Então isso aqui é Vx também, tá? V em 2 é igual a Vx. Então eu vou ter que Vout é menos a zero Vx, aí eu posso, né, escrever Vx em função de Vout, tá? E aí eu posso substituir essa tensão Vx aqui na equação de cima, aqui, né? Ali, ó, nesses dois pontos aqui, certo? Então, substituindo, eu vou ter R2 por R1, 1 menos, ou menos Vout por A0, menos Vout, né? E Vin menos Vx, que seria 1 Vout por A0, tá? Aí aqui eu posso juntar aí os termos com Vout, né?
Então, vou trazer aqui o termo que está para a direita do Vout, eu vou trazer para a esquerda, tá? E aí vou fazer, né, a junção de todos os termos que tem Vout, né? Então, vai ficar aqui o R2, né, multiplicando 1 por A0 mais 1 sobre A0, que é o termo aqui de cima, tá? Então, isso aqui é igual a Vin, né? Aí eu posso multiplicar tudo isso aqui, ou descer, ou melhor, passar dividindo o Vin, né? Eu vou ter o ganho, tá? Então, o ganho vai ser menos 1 aí, e tudo esse termo que está embaixo, tá? Posso fazer algumas modificações nessa equação, tá? Colocando o R2 sobre R1 em evidência, tá? Lembra que a gente quer ter aí, né, o ganho como sendo o ganho que a gente tinha, que é o R1 por R2, tá? Multiplicado por algum erro. Então a gente quer colocar nesse formato a equação, por isso que dá um certo trabalho, tá? Então coloquei ali o R2 por R1 em evidência ali embaixo, tá? E daí tenho essa fórmula aqui. Isso, se você for ver o R1, se eu passar o R1 para cima, vai ficar menos R1 por R2, que é o ganho do inversor, tá? E esse termo aqui, né, que eu retrabalhei aqui, ó, isso aqui vai ser o erro, tá? Mas fica difícil de contabilizar o erro aqui, ó. Mas lembra que isso aqui eu posso usar aquela fórmula aqui, ó, que é inspirada lá na série de Taylor, que é 1 mais 1 mais 1 epsilon é igual a 1 menos epsilon, tá? Então, 1 sobre 1 mais 1 epsilon é igual a 1 menos o epsilon se esse epsilon for menor que 1, muito menor que 1, que é o caso daqui, tá? Então, aí eu transformo a minha fórmula, tá? Como sendo o ganho, tá, do amplificador inversor, e aqui vai ser o erro devido ao ganho finito, esse 1 sobre A0, 1 mais R1, R2, tá? Então esse termo aqui é o erro devido ao A0 ser finito, tá? Então é esse que a gente vai, que é o termo novo, né? Se você considerar A0 infinito, isso aqui é zero, tá? Voltamos para o ganho normal do inversor, ok? Lembrando só que a gente está mostrando toda essa dedução, tá? Porque no livro, nosso texto, o livro do Hasav, ele vai direto para essa última fórmula, não mostra como que ele deduz, tá? Então eu quis mostrar aí passo a passo para vocês verem da onde surge essa fórmula, tá? Então vamos ver novamente aqui um exemplo. A gente quer projetar um amplificador inversor, né, para um ganho nominal, né, de 400, tá? Um erro de ganho de 1% e uma impedância de entrada de 10 kΩ. Então tem esses três parâmetros aí que ele está pedindo, tá? Então aqui, vamos colocar aqui o ganho dele nominal. Quando ele fala em ganho nominal, tá? É aquele ganho, tá? Menos R1 por R2, tá? Então esse ganho ele quer 400, tá? Ele não fala, vai ser menos 400, tá? Ele não fala em sinal, mas é menos 400. Ele quer um erro aí de 1%, né? Então 1 dividido por 100 seria 0,01, tá? E a impedância de entrada, o Rin dele, é 10 kΩ, tá? E aí você tem que lembrar o seguinte, a impedância de entrada que você vê aqui é o R2. Então quando ele fala de Rin igual a 10K, ele está dizendo que o R2 é 10 kΩ. Ele fixou o valor do R2, tá? Que é no mínimo 10 kΩ. E aí a gente pode aqui, né, encontrar o valor de R1, tá? Como a gente tem aqui o ganho de 400, tá? Eu vou fazer aqui que R1 é 400 vezes R2, né? Ou seja, vai ser 400 vezes 10K, né? Então R1 aqui vai ser 4 mega, né? 4 mega ohms. Então aqui já tenho o valor do R1. E aí ele quer um erro, tá, de 0,01. Então ele vai, na verdade a gente vai especificar o A0, né, para depois encontrar um amp-op, tá? E o erro está aqui em laranja. Então 1 sobre A0, tá, que multiplica 1 mais R1 por R2, tem que ser igual a 0,01, que é o erro, tá? O R1 por R2, tá, é o ganho de 400. Então esse termo todo aqui é 401, né? Divididos por A0 tem que ser igual a 0,01. Então o A0 tem que ser igual a 401 divididos por 0,01, né? Isso aqui vai dar,
provavelmente vai dar 400 vezes 401 divididos por 0,01, tá? Vai dar 40.100, tá? Então vou colocar aqui. Então a gente precisa de um amp-op que tenha um ganho a zero pelo menos de 40.000, tá? E 100 para que esse projeto atenda às especificações pedidas, ok? Então a mesma coisa, tá? Aquela mesma análise que a gente fez para o amplificador não inversor, também dá para a gente dizer aqui do amplificador inversor, tá? O erro ele vai ser maior à medida que você coloca ganhos muito elevados no amp-op, tá? Com ganhos pequenos, quando eu falo ganhos pequenos, ganho de 10, ganho de 15, ganho 20, 30, tá? Menores aí que 100, tá? Eu diria que são ganhos baixos, tá? Não vai ser você levar em conta essa não idealidade, tá? É um preciosismo, não precisa fazer isso, tá? Porque o erro do ganho vai ser muito pequeno, tá? Mas para ganhos mais elevados você não pode deixar de considerar isso. Vamos aqui relembrar o amplificador operacional. A gente também pode colocar impedâncias complexas nele, né? O que a gente está querendo dizer com impedâncias complexas? Capacitores e indutores, tá? No lugar de R1 e R2. E a gente chama o R1 agora de Z1 e o R2 de Z2. Mas o ganho não deixa de ser a mesma fórmula, ou seja, menos Z1 por Z2. Então vamos pegar aqui um caso de amp-op com impedâncias completas, né? Que é um integrador, que a gente tem um capacitor aqui entre entrada e saída, essa característica do circuito integrador, né? E se a gente lembrar que o integrador, tá? A corrente no capacitor, tá? Ela é CdV/dt, né? Ela é a capacitância vezes a derivada da tensão nele no tempo, né? Então, o que a gente pode observar aqui, né? Que a corrente, né, nesse capacitor, que é a corrente IC, a gente vai chamar de IC1, tá? IC1 aqui, ó, como não tem correntes entrando aqui idealmente no nosso amplificador, é a mesma corrente que circula no resistor R1, tá? Então IC1 aqui é a mesma corrente que circula, tá? Então a gente pode escrever que a tensão Vin divididos por R1, que é a corrente no R1, lembrando que aqui a gente tem aquele terra virtual. Então esse ponto aqui tem tensão, o ponto X tem tensão zero. Por isso essa corrente aqui eu posso escrever como sendo Vin por R1, tá? Então Vin por R1 é igual a menos C1, e a tensão que eu tenho no capacitor, aqui ó, é essa aqui, tá? VC1 nada mais é que a tensão de saída, ó, porque ela está ligada que o negativo está no menos do Vout e o positivo está pela terra virtual na referência. Então Vout é menos a tensão do capacitor, tá? É menos VC1, tá? Então por isso eu mudei aqui, tá? A tensão VC1, eu coloquei Vout aqui embaixo, tá? E aí, tá? Passando o C1 dividindo ali o R1, né? Eu tenho que a tensão de saída é igual a menos Vin dividido por R1 C1 dt, né? Se eu aplicar a integral, né? Eu vou ver que a integral aí, né, da tensão Vin, né, ela no tempo, né, vezes menos 1 por R1 C1 é igual a tensão Vout. Então por isso a gente chama esse circuito integrador, né? Ele integra a tensão de entrada, né, escalonada aí pelo fator menos 1 por R1C1, tá? Tem que lembrar que tem esse escalonamento, ou seja, essa multiplicação aí que vai alterar o valor da integração, tá? E aí, só para a gente ter um exemplo, né, do que como que funciona o integrador, por exemplo, se você colocar um pulso retangular, né? Então, um pulso aí que tem duração TB segundos e ele fica durante esse tempo numa tensão V1 qualquer, né? Então, o que vai acontecer aqui com a tensão de saída? Ela vai ser integrada, né? O que é a integração de uma tensão que é contínua, tá? Ela vai ser integrada aí, ou seja, ele vai somando ao longo do tempo essa função, né? Então, a tensão Vout, como a gente viu, tem essa equação, né? Então, se eu substituir aí o Vin pela tensão V1,
tá? E integrar de 0 até TB, eu vou ter o resultado final da integração no tempo TB, né? No final do tempo ali, tá? Então, qual que vai ser a integral disso aqui? A integral de uma tensão contínua vai ser, né, o T, né? Vai ser T que varia de 0 até TB, né? Então tá aqui. Então vai ser aqui, ó, se a gente observar, ela é menos, né, V1 R1C1 vezes T, tá? Então isso aqui, ó, ele tem uma inclinação negativa, vai ser uma reta, tá? Vout vai decrescendo com o tempo, tá? Então ele é uma rampa que vai descendo, né? Então a gente tem aqui, ó, se a gente colocar aqui no gráfico, né? Quando a gente inicia a tensão V1, que ela sobe para a tensão V1, a tensão de saída ela vai descendo, né? Ela vai somando a área, né? Vai somando a área até que ela chega no tempo TB, onde ela tem aqui o valor igual a menos V1, né? O tempo agora é TB, divididos por R1C1, tá? Então, o integrador aí, ele converte aqui essa onda retangular numa rampa, né? Que vai descendo aqui uma tensão que vai decrescendo com o tempo, até ela estabilizar, ou seja, até parar o pulso retangular, tá? E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer com o integrador é que se você colocar um pulso retangular aqui, né, e depois colocar um positivo e colocar um outro negativo logo na sequência, tá, ele vai começar a crescer no sentido contrário. Você consegue fazer uma onda triangular com o integrador, ou seja, você converte uma onda que é retangular, que varia entre mais e menos uma tensão, você converte ela para uma onda triangular que vai variar aí, né, de um ponto máximo, que vai ser aqui no caso essa expressão, né, até um outro ponto, tá, máximo do retângulo. Você vai fazer uma onda aí, né, faz uma conversão, né, de uma onda, vou colocar aqui, né, uma onda aqui que seja retangular de tensão, que varia retangularmente aqui, sei lá, de uma tensão de pico positiva até uma tensão de pico negativa, tá? Aqui você vai ter uma tensão que vai cair aqui, né? E aí quando chega aqui, ó, ela vai caindo, aí chega aqui, ela começa a subir, tá? Aí quando chega aqui no positivo novamente, ela vai caindo. Opa, ficou muito ruim a inclinação. Até chegar aqui. Então você converte, né? Com o integrador você consegue converter uma onda retangular numa onda triangular, tá? É uma das aplicações que a gente faz com o integrador, né? Além de outras, né? Ok? Você pode, uma das aplicações é você integrar mesmo, fazer a integral, tá? De uma certa tensão. Muito bem, mas o que acontece com o ganho do integrador? Que a gente está interessado aqui em analisar o ganho dele e principalmente aquele efeito do a zero no integrador, né? Então aqui a gente vai analisar o integrador por outra ótica, né? Então aqui eu coloquei a tensão, o ganho dele é menos Z1 por Z2, né? A impedância Z1 é o XC1 aí, né? É 1 sobre J ômega C1, né? Divididos por R1, que é a nossa impedância Z2, tá? Aí passando o J ômega C1 para baixo, tá? Eu vou ter aí que o ganho é menos 1 sobre J ômega C1 R1, tá? Aí eu tenho uma equação que ela tem um número complexo, então eu vou tirar o módulo do ganho, tá? Que é o que me interessa. Então, fazendo o módulo do ganho, tá? Tira o J aí, né? E daí fica positivo. A gente vai ter que 1 sobre 2πfc 1R1, né? Lembrando que o ômega é 2πf, tá? Então, o meu ganho ele varia aí com o inverso da frequência e com o inverso da capacitância e resistência, tá? Mas o que eu quero aqui é observar a variação do ganho com a frequência, tá? Então, se eu fizer um gráfico, esse meu módulo do ganho, tá? À medida em que a frequência, ou seja, o sinal de entrada varia mais rápido, tá? Se o sinal varia muito rápido, o ganho vai caindo, tá? Considerando aqui C1 e R1 fixo, né? Obviamente, né? E se eu for colocar um sinal de ganho, ou melhor, de frequência nula, o que vai acontecer? Se o F for nulo, o ganho vai ser infinito, tá? Vai ser 1 sobre 0, por isso aqui, ó, ele sobe aqui até o infinito, tá? Vira uma assíntota, tá? Né? Aqui na vertical, tá?
E quando a frequência é infinita, aqui também ele vai tender a zero, né? Então, mas o mais importante é a gente observar aqui para frequências nulas, tá? Ele vai ter um ganho infinito integrador. Agora vamos usar aquelas equações que a gente obteve da análise do inversor, porque se a gente olhar aqui, ó, o amplificador integrador, ele não deixa de ser um inversor, tá? No sentido em que as resistências estão, né, o circuito está no mesmo formato do inversor. Então eu posso usar aquela mesma equação que eu deduzi lá, por isso todo aquele esforço de dedução, para um integrador, né? Então eu só preciso fazer naquela equação que eu obtive, eu preciso fazer R1 igual a C1 e R2 igual a R1. Então eu troco o valor dessas variáveis, tá? E aí eu vou ter essa equação aqui do ganho devido ao efeito aí do A0, né? Considerando aí o ganho de malha aberta finito, né? Ok? Então o que vai acontecer aqui, ó, com essa equação principalmente, tá? O que vai acontecer é que quando a frequência, tá, for nula, o ganho, tá, do meu amplificador vai ser o ganho de malha aberta, vai ser o A0. Tá? Então isso é o que acontece no integrador real. Tá? Basicamente aqui, ó, se você pegar esse termo, o ômega que é o 2πf, né? Então o ômega aqui é o 2πf. Quando o f for zero, todo esse termo aqui ele é anulado, né? E aí fica 1 sobre 1 por A0, ou seja, o ganho é A0. Tá? Então aqui a gente sabe que na prática, tá, o integrador ele não vai dar um ganho infinito, e sim o máximo ganho que o Ampliop consegue dar, que é o ganho A0. Tá? Isso é importante a gente saber pelo seguinte, tá? Quando a gente sabe que ele dá esse ganho a zero, e a gente sabe que esse A0 ele está lá na faixa, como a gente viu do 741, de 50 mil, tá? Eu preciso, na hora que eu vou fazer um integrador, levar isso em conta. Por quê? Porque se a minha tensão de entrada aqui que eu quero integrar, tá? Digamos que a minha tensão de entrada tenha uma tensão contínua, seja grampeada numa pequena tensão contínua, tá? Digamos que seja 1 mV, tá? Então vamos pegar aquele exemplo lá do TB, né? Se você colocar, mesmo que você coloque a tensão venha igual a zero, digamos que mesmo assim a tua fonte aqui continua emitindo uma tensão contínua de 1 mV, tá? Por algum erro aqui do Vin, tá? Que é bem compreensível ela ter, porque uma tensão contínua de 1 mV é muito pequena, né? Você nem consegue observar ela com osciloscópio, né, com multímetro simples, tá? Então 1 mV vezes 50 mil, que vai ser, que isso aqui tem frequência zero, tá? A frequência dela vai ser 0 Hz, tá? Então 1 mV vezes 50 mil vai dar um ganho de 50, tá? Vai dar uma tensão aqui, melhor de saída, na saída de 50 volts, tá? Isso vai fazer com que a saída aqui ela sature na tensão aqui, por exemplo, positiva ou na tensão negativa, né? Depende se é mais ou menos, não interessa aqui, tá? Mas eu vou ter, por causa desse 1 mV que é irrisório, tá? Eu vou ter um ganho de 50 aqui, tá? Eu vou ter uma saída de 50 volts. Por quê? Porque o ganho a zero é muito elevado, tá? Então, uma boa prática que a gente recomenda devido a isso é você fazer o seguinte: no integrador, a gente coloca uma resistência aqui em paralelo com o capacitor, que o normal é colocar aqui umas 10 vezes o valor de R1, tá? Por que a gente coloca essa resistência? Porque quando a frequência é igual a 0 Hz, isso quer dizer que a impedância do meu capacitor, ou seja, 1 sobre ômega C, tá? Ele é igual a infinito, porque o ômega é 2πf. Tá? Isso quer dizer que o capacitor é um circuito aberto. Ó, tá? Então, quando você tem a frequência nula, o capacitor é como se não existisse no circuito. Então, quando eu coloco esse resistor aqui de 10 vezes R1, eu faço com que o ganho aqui seja de menos 10, o ganho de tensão, tá? E não 50 mil. Então, daí, se eu tiver uma tensão aqui, por exemplo, no VIN de 1 mV contínua, devido a algum erro no VIN, tá? Ela vai passar aqui para a saída, mas vai ser menos 10 mV, que é também uma tensão bem baixa, que muitas vezes não vai nem me atrapalhar na saída.
tá? Então, dessa forma eu contorno aí possíveis imprecisões, possíveis problemas que eu tenho na minha tensão de entrada, tá? Que se eu não fizesse isso, tá? O integrador aí não ia funcionar direito, tá? Ia estar com uma tensão de 50 volts, ele ia tentar integrar qualquer coisa, ia sempre aparecer os 50 volts ali, ou a tensão máxima de alimentação, né? Tá? Então, é muito importante que essa compensação aí, né, que a gente coloca, né, talvez o termo não seria bem compensação, né, mas vamos dizer assim, é uma forma de você, uma coisa que você acrescenta para evitar que na frequência zero você tenha um ganho muito elevado, tá? Também vamos aproveitar aqui para revisar o circuito diferenciador, tá? Já que a gente falou de integrador, apesar dele não ter muito efeito vamos dizer assim, do ganho dele não ter muitos problemas com a questão do ganho a zero finito, tá? Então, se a gente inverte a posição do capacitor, a gente tem o circuito diferenciador, tá? E como que funciona o diferenciador? Bom, a corrente aí novamente a gente usa a fórmula do capacitor, né? A corrente é C vezes dV dt, né? A tensão no capacitor, né? Daí a gente tem que lembrar aqui que essa corrente IC1, ela é a mesma corrente que passa aqui, tá? No resistor. E a tensão no resistor, ou a corrente no resistor aqui, ó, é a tensão de saída divididos pelo R1, né? Então, eu posso escrever dessa forma. Então, e a tensão no capacitor aqui, ó, como aqui eu tenho um terra virtual, é a mesma tensão Vin, tá? Então, VC1 é igual a Vin. Por isso eu faço essa transposição aqui, né? E aí eu tenho que a corrente no capacitor 1 é C dVin dt, né? Vout aí é menos IC1 R1, né? Que é essa equação aqui, né? Que eu tive aqui. E aí eu vou ter que a tensão de saída é menos RC vezes a derivada da tensão de entrada. Então, o circuito diferenciador, ele faz a diferencial, a derivada de Vin, e é escalonada por menos R vezes C. Só para vocês terem um exemplo aqui, né, de como que funciona o diferenciador. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma tensão que ela está caindo, né, ou seja, ela está numa descida, né, e ela desce aí 2A durante um tempo t maiúsculo, né. Então, o que eu faço aqui para integrar isso, diferenciar isso aqui, né? A tensão de entrada, ela seria menos 2A sobre t vezes t, né? Que é o tempo, né? Então, o 2A sobre t seria a minha inclinação aqui, né? Como ela é negativa, porque está descendo. Então, isso aqui seria a equação de Vin durante esse tempo, né? Tá? Que a gente vai chamar aqui de t, variando de t sobre 2 a menos t sobre 2, né? Então, seria aqui, considerando isso aqui igual a zero, né? A nossa origem, tá? E se eu integrar isso aí, né? Eu vou observar que a integral, né, de menos 2a sobre t, tá? A integral disso aqui vai ser uma... Desculpe, a derivada disso aqui, né? Derivada de t vai ser menos 2a sobre t, né? Então, só que como tem o negativo aqui, o RC1, né, vai ficar positivo, ou seja, ela vai ser uma tensão constante. Então, se eu derivo uma reta aqui, né, que está descendo, tá, eu vou ter a derivada, vai ser a inclinação dessa reta, né? Como a inclinação dela é negativa, mas como o Vout é menos, né, um circuito integrador inversor, né, a tensão vai ser positiva. Tá? E aí se eu tiver, né, que vai ser aqui, ó, menos mais R1C1, 2A sobre T. Tá? Esse é o valor dali, né? E aí se eu tiver uma rampa positiva aqui, ou seja, Vin vai ter a mesma equação, só que com um sinal contrário, tá? Aí eu vou fazer essa derivada e eu vou ter Vout igual a negativo, vai ser menos R1C1, 2A sobre T. Então você converte uma onda triangular numa onda quadrada ou retangular, né, se quiser pensar assim. Então, é uma aplicação do diferenciador. Ok? E assim vai se sucedendo, né? E aqui tem o que acontece com a variação do ganho do diferenciador com a frequência, né? Então,
se a gente colocar aqui o Vout igual a menos Z1 por Z2, tá? E aí substituir aqui Z1 por R1 e Z2 por 1 sobre J ômega C1, tá? O J ômega vai aparecer aqui multiplicando, tá? E aí você vai ter que o módulo do ganho, ou seja, que a gente vai ter o J aqui, né? O módulo do ganho vai ser 2πfRC1, né? Então, se a gente fizer aqui o gráfico, a gente vai ver que o ganho dele, né? Ele vai crescendo com a frequência, né? Ou seja, quanto maior a frequência da variação, maior é a derivada do sinal, né? Faz sentido isso aqui, tá? A única coisa que tem que se tomar cuidado aqui com o diferenciador é que a tensão VIN, se ela tiver, por exemplo, ruídos, né, de alta frequência, o que é bem comum acontecer, tá? Às vezes ruídos aí de 1 mV, só que numa frequência, por exemplo, de 1 MHz, tá? O que vai acontecer? Uma frequência de 1 MHz vai gerar um ganho muito elevado no teu diferenciador, tá? E esse ruído, às vezes, de 1 mV vai aparecer com uma tensão muito alta, tá? Então, a grande desvantagem do diferenciador é que você pode ter essa questão, tá, de ter ganhos muito elevados em frequências, tá, muito altas, tá? Uma forma de você compensar isso aí também é tentar colocar uma resistência aqui em paralelo com o capacitor 1, né? Só que ela vai alterar um pouco aí a diferenciação, né? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para ver sobre as não idealidades relativas ao ganho a zero finito do Amp-Op, né? Então, já estamos quase no final, aí falta só agora a gente ver as limitações de velocidade, né? E também a parte de corrente de polarização, essas outras duas não idealidades.